Olá pessoal, professor Kinesio mais uma vez. Nesse vídeo eu vou falar sobre loops aninhados ou estruturas de repetição umas dentro das outras. Existem alguns tipos de problemas. Para conseguir uma resposta apropriada, pode ser necessário que a gente tenha que colocar laços de repetição dentro de outros laços. Tá? Em inglês esse termo é conhecido como nested loops ou loops aninhados. Tá? Então, para isso funcionar, né, ao invés de usar uma variável de controle só, precisamos de usar duas variáveis de controle e elas têm que ser diferentes, tá? Então, uma variável de controle para o loop interno e uma outra variável de controle para o loop externo, tá? Então, deixar as duas variáveis separadas, não usar a mesma variável para controlar os dois loops. Aqui eu mostro alguns exemplos, né, de problemas ou situações em que a gente precisa usar loops aninhados, tá? Por exemplo, imprimir 3 linhas. Então a gente poderia fazer um laço, né, de 1 a 3 com 5 bolinhas cada. Então, para 5 bolinhas, a gente faz outro laço de 1 a 5. Né? Então, o laço de 1 a 5 fica dentro do laço de 1 a 3. Nessa situação aqui, ó, desenhar um triângulo usando caracteres. Aqui a gente está usando o caractere asterisco. Mas vejam só, na primeira linha nós temos um caractere, na segunda linha temos 2 caracteres, na linha de número 3 temos 3 caracteres. Então, um laço a gente usa para controlar as linhas e o laço interno a gente usa para controlar os caracteres de cada linha. Tá? Então, uma situação dentro da outra. Nesse terceiro exemplo, né, nós temos uma situação aqui em que, por exemplo, a gente precisa enviar coordenadas para uma máquina CNC fazer furos em uma peça, dispostos dessa forma aqui. Tá? Então aqui a gente teria as coordenadas de cada furo, né? Eles estão igualmente espaçados tanto na horizontal quanto na vertical. Né? Então, supor que, por exemplo, fosse 1 metro entre o furo e outro, aqui sendo a posição 0, 0, então, né, na primeira linha, a linha número 0, né, nós temos as coordenadas aqui 0, 1 e 2. Né? Então, 1 metro, depois na posição 2 metros. Aqui 1 metro para baixo, né, na mesma coluna, 1 metro para a direita, 2 metros para a direita. Aqui mais 1 metro para baixo, ficaria 2 metros para baixo, aí 1 metro para a direita ou 2 metros para a direita. Né? Poderia ser uma matriz também diferente, né? Em vez de ser 3 por 3 ou 4 por 4, pode ser 3 por 4, 4 por 6. Ela pode estar mais na vertical, mais na horizontal, tudo depende da situação. Então, os loops aninhados eles são muito úteis para trabalhar com matriz. Tá? Nessa situação aqui, né, temos aqui que uma pessoa ela precisa ingerir 3 comprimidos por dia durante 5 dias. Então a gente faz um laço para os 3 comprimidos e aí para cada dia a gente vai rodar o laço dos 3 comprimidos. Vejam aqui, ó, dia 1 comprimido 1, 1, 2, 1, 3. Acabaram os 3 comprimidos, avança para o dia seguinte e começa de novo. 1, 2, 3 e assim por diante até o quinto dia, terceiro comprimido. Assim também funcionam odômetros, né, de automóveis, bicicletas. Nós temos lá a coluna das unidades, dezenas, centenas. Né? Então, por exemplo, as unidades vão de 0 a 9. Então, vai 0, 1, 2, 3. Quando chegar a 9, né, e passar para o próximo dígito, o dígito da dezena ele aumenta 1, e aí começa a contagem da unidade toda novamente do 0 até o 9. Acabou, né, o 19, ele zera o 9, aumenta 1 na dezena, fica 20, e assim por diante. Né? Então, um loop externo controla as dezenas e o loop interno controla as unidades. E essa ideia aqui ela funciona para qualquer sistema de numeração, inclusive o binário. Né? Então a gente tem apenas o 0 e o 1.
se fosse efetuar uma contagem, quando chega no 1, ele zera esse dígito aqui das unidades e aumenta 1 aqui na coluna seguinte. Vejam, ó, zerou aqui, aumenta na coluna seguinte. Aí aumenta 1 aqui, depois zera, aumenta 1 aqui de novo, se já é 1, avança 1 para cá. Essa situação aqui com 3 dígitos, a gente teria que usar 3 laços de repetição. Cada laço indo de 0 até 1 apenas. E um outro problema bem comum, né, com relação a números primos, né? Vocês já fizeram na lista de exercícios aquele exercíciozinho para testar se o número é primo ou não, né? O que a gente faz? A gente pegar o número 7, por exemplo. A gente tem que pegar todos os números de 1 a 7 e testar se eles são divisores do 7. Então eu vou fazer 7 dividido por 1, 7 dividido por 2, 7 dividido por 3, assim por diante até o final. E aí eu verifico se o resto da divisão for zero, significa que aquele valor ele é um divisor do 7, por exemplo. Tá? E aí eu faço a contagem. Cada vez que eu encontro um divisor, eu efetuo a contagem. Eu uso lá um conte, né? Um conte igual a conte mais 1 ou conte mais mais. Se no final esse contador tem o valor 2, né? Ou seja, um número primo ele só tem apenas 2 divisores. Se esse contador é 2, significa que temos um número primo, aí a gente mostra, né, na tela lá, né, faz um if para mostrar, ó, esse número aqui é primo. Agora, e se eu quiser testar uma sequência, por exemplo, de 1 a 10, quais são os números primos de 1 a 10? Eu vou pegar esse procedimento, que já tem um laço, né, e colocar ele dentro de outro laço. Mas para isso funcionar, a gente tem que usar variáveis de controle diferentes. Então aqui eu vou mostrar agora um pouquinho de código-fonte. Eu vou pegar esses exemplos ali e vou mostrar códigos-fonte. Então o primeiro das bolinhas. Três linhas com 5 bolinhas cada. Então nós temos aqui ó, um loop para controlar as 3 linhas. Aqui está de 0 até 2. Estou usando a variável i para controlar as linhas. E eu estou usando uma variável j para controlar cada uma das bolinhas a serem impressas em cada linha. Então, para cada linha, eu vou ter 5 bolinhas. Ó, começa no 0 e vai até o 4, printf. Aí, quando acabou as 5 bolinhas, né, encerrou o laço de repetição, aí eu faço um printf, né, do caractere aqui, /n, para fazer a quebra de linha. Tá? Então, vamos lá para o CodeBlocks agora executar isso passo a passo. Então, aqui está um código-fonte. Nós temos o primeiro laço, usando a variável i de controle. Ela vai de 0 até 2, inclusive. Aqui, dentro, né, desse laço, ou seja, para cada valor de i, eu vou rodar mais uma vez esse laço aqui, que usa a variável j como controle. Aqui vai de 0, né, até 4, para controlar, então, a impressão de cada bolinha. E esse daqui para controlar a impressão de cada linha. Então, você tem um breakpoint aqui na linha 5 e vamos rodar. Então, estamos aqui com o nosso programa em execução. Aqui no nosso Watches ainda tem lixo de memória. Agora eu vou começar o passo a passo. Então, primeira linha, variável i 0, depois o j 0, aí ali na linha 7 ele vai imprimir uma bolinha. Aí ele voltou para a linha 6, né? Ele imprimiu aqui a bolinha e voltou para a linha 6. Tá? Eu vou dar mais um next line. Vejam que aqui aumentou para 1. E assim eu vou, né? Ó, imprime bolinha, aumenta para 2. Imprime mais uma bolinha, aumentou para 3 aqui. Mais uma bolinha, vai aumentar para 4. Imprimiu a bolinha, voltou lá para a linha 6, né? O valor de J é 4. A gente vai fazer agora o incremento, ó, ele passou para 5 e saiu. Agora ele vai fazer o quê? /n, vai pular a linha.
Ele vai pular a linha e vai voltar para cá, para a próxima linha, né? Para a variável i com valor 1. Ó, voltou para lá. Agora o i é 1. E a gente recomeça a contagem aqui do zero. Ó. Vou dar um next line. Ó, recomeça a contagem do zero. Então, fazendo um laço dentro do outro. Aí vai aumentando a variável j de 1 em 1, imprimindo as bolinhas. Agora vai fazer a quebra de linha para a próxima linha. Agora o i vai valer 2. Né? E aí, para a linha de número 2, agora eu vou controlando cada uma das bolinhas. Agora vai imprimir a última quebra de linha. Voltou para o i. Né? Ele vai fazer o incremento, vai passar para 3, vai dar falso, ele vai parar. Vejam só. Ó, passou para 3, fez o teste lógico, deu falso, interrompeu o laço de fora. Tá? E aqui na linha 11, então, return 0, acabou o nosso programa. Vejam só o resultado aqui, então. Tá? O segundo exemplo, né, ao invés de a gente, para cada linha, todas elas irem até 5, né, a gente faz a linha número 1, imprime 1 caractere. Linha número 2, imprime 2 caracteres. Linha número 3, imprime 3 caracteres e assim por diante. Tá? Então, o que muda basicamente é aqui, ó, em vez de deixar um valor fixo nessa condição aqui, a gente usa o próprio valor do laço de fora aqui, ó. Então, aqui vai servir para controlar cada uma das linhas, 5 linhas. Então, aqui o laço interno, ele vai começar de 1, né? E esse laço interno vai servir para, então, imprimir os asteriscos. Ele começa em 1 e vai até o valor do laço de fora. Né? Então, linha número 1, 1 caractere. Aí ele volta, começa a linha número 2, ele vai até o segundo caractere. Linha número 3, ele começa de 1 a 3. Linha número 4, ele começa 1, 2, 3, 4. Linha número 5, vai até 5. Então, o limite final aqui é dito pela variável do laço de fora. Né? A gente tem que usar um pouquinho aí a lógica, né, para estabelecer essas condições aqui. Quando acabou a linha, então ele imprime o /n para fazer a quebra. Então vamos rodar esse daqui. Aqui está o código fonte anterior, então eu vou fazer rapidamente aqui as modificações. Então aqui começa em 1. Esse aqui também vai até 5, porém é menor ou igual, já que a gente está começando sempre em 1. E esse daqui, ao invés de imprimir sempre 5 caracteres, eu vou imprimir o número de caracteres conforme o número da linha. E vou trocar aqui então por um asterisco. E a gente vai executar passo a passo, observando o resultado. Então começou a execução, aí eu vou next line, ele vai inicializar a variável i, agora vai inicializar a variável j, então eu tenho 1 e 1. Eu vou imprimir um caractere. Ó, eu vou dar um next line, ele imprimiu, aí ele volta para cá, ele faz um incremento e testa. Deu falso, ó, J2 já caiu fora, né? Veja aqui, ó, o J2. O 2 é menor ou igual a I, que vale 1? 2 é menor ou igual a 1? Falso, né? Falso, interrompe o laço e quebra a linha. E aí a gente recomeça agora a linha de número 2. Ó, linha de número 2, o J começa em 1, ele vai lá imprimir o primeiro caractere, agora o J passa para 2, ele vai imprimir o segundo caractere, o J passou para 3, cai fora do laço, veio aqui para o /n. E assim eu vou passo a passo. Ó. Linha número 3, ele passa 3 vezes por dentro. Agora a linha do número 4, 4 caracteres, 3, 4. Agora vai para a próxima linha.
linha de número 5, eu vou então imprimir 5 caracteres. Agora, na última vez, ele vai incrementar o valor do J, aqui passa para 6. O resultado do teste deu falso, quebra a linha. Agora ele vai incrementar o I, né? O I vai passar para 6. Deu falso, interrompeu o laço, aí ele vem para cá. Tá? Temos aqui então ó, o triângulo de asteriscos. Esses exemplos aqui eu não vou entrar em detalhes de código-fonte, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Tá? Esse aqui também não, mas eu vou dar uma brincada com esse aqui, ó, dos números primos. Inclusive, esse aqui é um dos exercícios lá da lista, tá? Tentem fazer sozinho esse daqui, tá? É bem interessante. Então, eu já expliquei antes, né, a lógica usada aqui, agora eu vou mostrar o código-fonte. Primeiro, o código-fonte para apenas um número, com um laço de repetição apenas, tá? E depois vocês vão ver que esse bloquinho de instruções aqui, ó, que vai do conte igual a 0 até o final desse if, todo esse bloquinho ele foi copiado dentro de um outro for, tá? Então, o for interno é para testar para ver se o número é primo. O for externo é para dizer qual número que a gente vai testar. Tá? Então, ele tem uma lógica bem parecida com aquela do triângulo. Tá? O que muda, basicamente, é a existência desse if, né, com o contadorzinho, e esse if aqui fora do laço interno. Né? Fora do interno, mas dentro do laço externo. Né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui está o código-fonte para o número. Então, a gente vai testar ele primeiro. Né? Eu vou deixar o breakpoint logo após a entrada do valor. Né? Eu vou botar um scanf aqui. E vamos executar, então, passo a passo. Vou colocar ali o valor 5, né? Para testar. Não fica muito longo e eu sei que ele é um número primo. Então, eu vou botar aqui 5. Vou dar um Enter. Agora, a gente parte para a execução passo a passo. Então, conte igual a 0. Né? Eu vou zerar aqui a variável minha contadora, né? Aí eu vou começar o laço. Eu vou começar de 1, né, até o valor do n. Eu vou de 1 a 5. E para cada um desses 5 valores, eu vou testar para ver se o resto da divisão do valor de n, que é 5, pelo valor de i, que agora é 1, mas ele vai aumentar de 1 em 1 depois. Se esse resto for 0, significa que o i é um divisor do n, aí ele entra na contagem. Aqui, conte mais mais. Tá? Então, vamos passo a passo. Ó, o primeiro deu verdadeiro, efetua a contagem. Agora, o i é 2, ele não conta. I3 vai dar falso. I4 vai dar falso. Agora, o i vale 5, né? 5 dividido por 5 dá 1 e sobra 0. Então, vai dar verdadeiro. Ele efetua a contagem. Agora, acabou o laço e o teste. Né? Conte é igual a 2? Conte é igual a 2? Sim. Ele vai mostrar na tela ali, ó, o 5 é primo. Só que agora eu não quero fazer para um valor só. Eu quero fazer para uma sequência de valores. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Toda essa rotina aqui, que é responsável por determinar se um número é primo, eu vou colocar ela para dentro. Esse scanf, ele vai sair, né? E no lugar dele, aí eu vou fazer um for para aquela variável n. Antes eu estava fazendo scanf na variável n, agora eu só, ao invés de fazer um valor de entrada para a variável n, eu faço ele variar numa sequência. Então, for n igual a 1,
enquanto o n menor ou igual a 10, eu vou aumentar o n de 1 em 1. Né? E aí, todo o procedimento anterior, não mexemos uma linha de código nessa parte, eu só incluí o laço externo, usando aqui a variável n de controle, e aqui já estávamos usando a variável i como variável de controle. Dessa vez eu não vou fazer assim tão passo a passo, né? Só o primeiro e o segundo, e depois a gente vai andando um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou deixar um breakpoint aqui na linha do for, um aqui e um no if. Então vamos executar uma vez. Então começou, ó, o for n igual de 1 a 10. Né? Ó, n1. Aí, para cada valor de n, eu vou efetuar todo esse procedimento aqui. Tá? Então, eu vou agora passo a passo na primeira vez. Ele vai fazer ó, i igual a 1, enquanto ele for menor ou igual a n. Então, ele começa i igual a 1, é menor ou igual a n, verdadeiro. Aí ele vai entrar e vai fazer o if. Deu verdadeiro, contou 1. Por isso que é importante zerar esse aqui, né, dentro do laço aqui para cada passada, tá? Aí aqui já vai dar falso. Conte é igual a 2? Não. Né? O número 1 não é primo. Aí ele avança para o próximo número, o próximo n. O próximo n é 2. Então vamos lá, passo a passo. Ó, vai contar uma vez. Agora vai contar a segunda. E 2 primo. 2 é um número primo, é o primeiro número primo. Né? E agora ele avança para o 3. Ó, n igual a 3, o laço externo. Né? E assim a gente vai. Ó, 3 é primo. Agora ele vai pegar o 4, vai fazer as devidas contagens. 4 não é primo. Avança para o 5. Ó, o 5 é primo. Avança para o 6, faz as contagens de divisores. Né? O 6 não é primo, ele já avançou para o 7 aqui. Né? 7 é primo. A gente já viu antes, né? Ó, vai dar verdadeiro if. Ó, 7 primo. Avançou para o 8. 8 não é primo, né? Então vamos fazendo passo a passo. Ó, ele faz as contagens. 8 tem mais divisores, né? Ó, já está em 3 a contagem dos divisores. Aqui vai dar mais 1. Então, ó, não imprimiu nada e avançou para o próximo n, que é 9. Ó, n9. E aí agora ele faz toda essa rotina para o 9. Então, 9 não é primo, agora vai avançar para o 10. Ó, avançou para o 10. E aí reinicia a contagem do i. I começa em 1 e vai até 10. Vocês podem observar no Whatsapp ali a luzinha vermelha piscando, né? O caractere em vermelho. Então fez a contagem, ó, 10 não é primo, agora vai avançar para o 11. Deu falso, acabou o programa. Então, entre o 1 e o 10, nós temos esses 4 números primos aqui. Então, esse foi um vídeo para mostrar como é que funcionam os loops aninhados, ou né, o termo que se usa em inglês é nested loops, que são laços dentro de laços. E geralmente essas estruturas elas são usadas quando a gente tem linha e coluna, tá? Que é o caso de uma matriz. Né? Mais para frente a gente vai estudar sobre vetores e matrizes, então quando a gente chegar no assunto de matriz, nós vamos usar então os laços aninhados, os loops aninhados. Não se esqueçam de subscrever no canal, dar aquele joinha. Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo.